para poder pagar a minha festa, né, digamos. Então, quer dizer, se eu tivesse me planejado anteriormente, ou até mesmo os meus pais tivessem se planejado anteriormente, talvez eu tivesse aquela festa também. Mas que no final das contas eu acabei fazendo uma festa dias depois da formatura, né, que todos os meus colegas que estudavam comigo também foram para ela, mas que tipo eu não me preparei anteriormente para essa finalidade, que é algo que o cliente hoje está fazendo para os filhos dele. Então vê que legal, né? Assim, o planejamento financeiro que ele fez, ele incluiu isso daí, tá? Então assim, o X da questão é a crença que a gente tem com relação, né, ao tipo de investimento, o que é que ele vai me proporcionar, e também essa questão da finalidade. Então o cliente, ele meio que já matou a charada, a gente tá ali conversando bem rapidinho, tomando café. Então foi Que bem é onde a interessante. gente, hoje em dia, quando começou essa reforma, né, da Previdência, que muita gente era contribuinte, que mudou, Isso. então tinha aquele conceito, ok, tá faltando um ano, dois, vamos contribuir pelo teto para a gente poder ter aquela renda. E quando hoje muda, é uma média que é feita. Então, hoje você tem uma renda de 5, 6 mil reais. Quando você for beneficiar, quando você está ali, entende que você trabalhou, que você quer descansar, você vai ter um salário e meio, Exatamente. você vai ter no máximo 2 salários. Como é que eu vou sobreviver? Porque justamente a idade vai chegando, vem remédio, vai aumentando a família, porque Exato. automaticamente só eram os filhos, já tem a nora, já tem os netos, você já vai naquela obrigação. E hoje a gente vê que essa população também está muito perdida. Perfeito. E sempre chega lá, Sheila, é melhor eu pagar o INSS ou ter uma previdência privada? Olha aí. A gente sempre está Muito bom, batendo muito com bom. essa orientação. Que garantia nós temos, enquanto contribuintes da Previdência Pública, de que nós vamos se aposentar com ela? Eu já digo Que logo. garantia nós temos? Eu mesmo digo Vai manter logo. o padrão, né, que É. a Sheila falou. Eu já digo logo. Tem, se você quiser que contribua para, tipo assim, um acidente, Deus o livre, você falecer, seus filhos têm a garantia pelo menos de 2 salários. Agora, invista na privada. Na Porque privada, a gente perfeitamente. é a realidade hoje que a gente vive. A gente não tem a segurança. Pronto, eu tenho um caso que a mulher tem uma enfermidade, é uma doença degenerativa, faz 1 ano e meio que o INSS vinha cumprindo, de repente o INSS ela pediu uma perícia, o médico disse que ela estava apta a trabalhar. É esse tipo A de mulher situação. não tem mais empresa, depende em casa e hoje não tem nenhuma reserva. Tem aquele checklist de remédio para Exato. comprar, que é super caro, né? A gente fala da alimentação, mas também a parte de medicação, um custo muito alto. E não tem uma reserva e também não tem uma previdência privada. Justamente. Não está preparado. Então, hoje, esse conceito de, né, tanto, às vezes a gente via muito essa preocupação, já depois da faixa etária, de 30 e 40, vamos fazer uma previdência privada? Mas hoje a gente tem que entender que o filho nasceu, então automaticamente você já, Pronto, Exatamente. é E é E, basicamente isso que né? a gente tenta sensibilizar o nosso associado. né, antes a gente se preocupava com o plano de saúde. Exato. Mas se o menino tiver saúde, a gente está livre. Então é melhor a gente aplicar no investimento. A previdência Né? privada, ela garante, Sheila, ela garante um patrimônio, né? E até, como você bem citou, digamos que o contribuinte ali da previdência privada, ele veio a falecer e deixou beneficiários. A previdência ela é tão interessante que esse valor que ele contribuiu, ele é distribuído entre os beneficiários sem precisar passar por inventário. Então você Coisa veja boa, isso eu não o sabia. quão flexível é o produto É. nesse sentido. Tá? Então, assim, a Previdência, existem muitos questionamentos, existem muitos mitos, né, em cima da Previdência privada, mas como a gente bem citou aqui, rapidinho, é um produto que é de uma instituição financeira privada, né, muitas vezes. Ele é um produto que ele é flexível no sentido de, em caso de falecimento do contribuinte, deixando beneficiários, não precisa passar por inventário, o dinheiro é automaticamente distribuído para os beneficiários. Existe a questão de flexibilidade também no aspecto de que, Tiago, eu quero começar contribuindo com 1.000, teve um aperto financeiro por algum motivo específico, então automaticamente ele pode reduzir essa contribuição, ele pode pausar a contribuição, né? Tiago, vendi um terreno, que foi o exemplo que o cliente bem citou. O que é que eu faço com o recurso? Vamos estudar qual é a finalidade que você quer com o dinheiro. E aí é onde entra a questão de uma diversificação de carteira bem feita, né? A gente conhecer o perfil do associado, diversificar o recurso. Então vamos pegar aqui dos 100 mil que o cliente disse da venda do terreno, vamos colocar 50 na Previdência. Então, quer dizer, ela é muito flexível nesse sentido, de você contribuir, de você parar, de você
de parar de contribuir, de você colocar um aporte financeiro maior, isso só vai acrescentar lá na frente, né, para você ter aí uma reserva financeira robusta que venha garantir o sustento da família em muitos casos. Então é um produto que, tipo, a gente recebe vários questionamentos sobre ele, que de repente é um produto que não é tão viável por conta que tem uma tributação, que tem uma coisa ou outra. Mas hoje, com exceção da poupança, que está rendendo 0 ponto alguma coisa, né, frente a uma Selic que a gente está disparadamente nas alturas. Então tem outros tipos de investimentos, tem, mas a previdência privada, na minha concepção, precisa ser colocado numa diversificação de carteira. Eu acredito que é um investimento muito interessante. Temos também dúvida, que veio agora uma pergunta até de um ouvinte nosso, que ele diz assim: qual a segurança que a gente tem com a previdência privada se chegar o caso de a instituição quebrar ou fechar? Que é o que a gente vê hoje em dia muito, né? A gente vê aí agora, recentemente, esse rombo grande no INSS, perfeito, e onde muita gente está desesperada, a minha aposentadoria vai acabar, agora eu não vou conseguir, como é que vai ficar a situação também? O que as pessoas às vezes não conhecem da Previdência, que acham que a Previdência pertence à instituição financeira. Na verdade, a Previdência ela é um fundo de investimento. Tá? E como um fundo de investimento, ele tem, digamos, um CNPJ. Tá? Esse fundo de Previdência ele é liberado através de um CNPJ, tem um código de SUSEP, tem toda essa questão que envolve esse produto. Então, se a instituição financeira ela vier a quebrar, aquele CNPJ não pertence à instituição financeira. Tá? Então, ele é um CNPJ que ele está desvinculado. Então, se quebrou, infelizmente aconteceu, ele vai ser, digamos, ele vai ser o contribuinte, no caso, ele vai cobrar do CNPJ, a qual pertence esse fundo, uma vez que ele não é administrado pela instituição financeira que quebrou. Né? A gente, na verdade, faz o quê? A gente coloca o produto à disposição, a pessoa contrata ele, mas não somos nós, enquanto instituição financeira, que gerimos aquele investimento. Vocês são um intermediador. A gente é um intermediador. Isso acontece, inclusive, nas plataformas que nós temos, que a gente chama até de plataformas de terceiros, que existem várias espalhadas aqui pelo Brasil. A mais conhecida é a XP, por exemplo, que eles também comercializam produtos, no caso, que não pertencem a eles. Né? Então, assim, existem vários CNPJs que eles colocam lá para comercializar que não são deles. Então, se a XP quebrar, o que é que vai acontecer? A mesma coisa. Né? Então, assim, o recurso, no caso, ele é comercializado pela instituição, mas não é administrado por ela, não é gerido por ela. A gente tem aqui outra dúvida falando realmente sobre previdência privada, onde você acabou de falar, né? Vocês falaram. Pronto, meu filho acabou de nascer, eu quero uma previdência até 18 anos. E aí eu consegui pagar até 10, 11 anos dele, que é aquele valor. Mas agora eu não tenho mais condição. Estou passando pelo processo financeiro, algum tipo de doença dele. Eu posso fazer esse resgate desse valor? Exatamente, pode. Está dentro da questão da flexibilidade. Dentro da flexibilidade existe aquela quebrada. O ideal é permanecer. Não consiga, pode fazer o resgate. Pode, sim, pode ser resgatado. Sem ser aquele período que foi contratado. Isso, na verdade, é outra crença que o pessoal tem com relação à Previdência, de que é um produto que ele é intocável. Né? Quando eu falei de crença, citando o exemplo de Clint, é porque se você tem a facilidade de pegar um recurso com liquidez diária e a Previdência que existe um processo de resgate, eu vou ir logo para o mais fácil. Né? Por exemplo, a previdência privada, a depender do valor que você quer resgatar, ele pode ser liberado em D mais 10. Significa que eu peço o resgate hoje e ele vai creditar a conta da pessoa em 10 dias. Então é mais fácil eu fazer essa movimentação, esperar 10 dias, ou eu sacar de onde está mais líquido o dinheiro. Então é uma crença que o pessoal tem também com relação à previdência privada, de que ela só pode ser sacada no final. Não necessariamente. Se teve um arroxo financeiro e precisar daquele dinheiro ali no meio do processo, pode-se fazer também um resgate. O ideal é que não, feito assim que falou. O ideal é que não. Outra pergunta que é assim, a gente sempre quando debate, o cliente chega lá no escritório, eu acredito que já chegou até vocês também, que é o seguinte: a do INSS eu tenho ali aquele dinheiro todo mês, mas a minha privada vai chegar a um determinado ponto que eu vou resgatar. Então, eu vou pegar aquele montante. Aí a gente não está preparada para a situação financeira de administrar aquilo ali mensalmente. Perfeito. Porque recebe um montante, né? Isso. Aí, Depende. Aí vamos aí nesse... Vamos supor que seja um resgate total que ela fez. Chegou naquela idade, pronto, completei para 62, 65. Agora eu me aposentei, quero resgatar aquele valor.
Aí esse dinheiro vem resgatado todo de uma vez, tem a opção de ser fracionado como se fosse um salário, porque uma pessoa que ele não tem, nunca teve educação financeira, que foi acostumado a ter aquela renda mensalmente, quando ele vê aquele montante, a primeira coisa que ele faz, eu vou reformar a casa, eu vou mudar o carro, eu vou dar não sei o quê. Ele não tem esse cuidado de dizer assim, pronto, esse dinheiro que eu tenho aqui é o que vai me levar até o último dia da minha vida. Exato. Ele vai pensar, essa vai ser a última opção, que é o certo. Ele vai querer fazer um desses processos. Perfeito. Faltou aí a educação financeira. Exatamente. Correto? E antes de Tiago responder essa pergunta, assim, quando o Sheila falou assim, aí a gente vê muita gente... eu sou da época de televisão, né? Eu não sou tão novinho, mas também não sou tão velho não, mas também não sou da época de televisão. E a gente vê muito reality show, vê muita coisa, o pessoal ganhando muito dinheiro, e como o Sheila falou, né? E não sabendo investir o dinheiro, gasta todo com bem de consumo, mas não tem uma rentabilidade, né? Então, vai dar a casa à mamãe, a meu tio, a não sei o que, sim. E depois disso aí, quem é que vai manter isso tudo? E aí foi bem interessante essa questão que o Tiago vai responder da previdência privada. Quer dizer assim, quando eu tirar um montante e eu vou comprar um carro, sim, e como é que eu vou manter? Me manter e manter o carro, ou manter a casa, ou manter uma fazenda, ou uma casa na praia. Como é que eu vou manter isso? Que diz logo, tá guardado lá, ou eu vou para a praia, eu vou investir isso. Sim, depois. O que é que acontece? Pronto, para isso, Sheila, foi bem interessante a pergunta, porque existe justamente a educação financeira para nortear as pessoas nesse sentido, né, do que fazer com o dinheiro, né? E como a gente acabou conversando também bem rapidamente, o dinheiro tem um lado emocional, né? Vou até citar um exemplo. Se você está feliz, você procura alguma coisa para gastar para comemorar sua felicidade, né? Se você está triste, você procura alguma coisa para acabar com a tristeza. Então o dinheiro tem um lado emocional. Então quando você é ganhador de um Big Brother, por exemplo, você está feliz, então você quer de alguma forma, né, extravasar, né, e vai ser para poder aumentar a felicidade, digamos. E levando como exemplo essa questão da pessoa que recebeu o montante, o que é que acontece? Existe a possibilidade de se receber na Previdência o montante de uma vez, ou de você fazer uma renda vitalícia ou uma renda por prazo certo, tá? A renda vitalícia, como o próprio nome diz, eu tenho aquela reserva e até eu morrer eu vou receber aquele valor. Todo mês. Faça chuva ou faça sol. Aquele valor vai pingar na minha conta todo mês. O montante todo a gente já sabe que vai entrar na conta corrente da pessoa o valor do montante acumulado. A renda por prazo certo é uma renda que, por exemplo, isso aí vai muito também do autoconhecimento da pessoa. Se eu tenho hoje 80 anos de idade, minha previdência privada ela chegou no momento de eu receber o meu benefício. Eu posso optar em receber essa renda por 10 anos, por 20 anos ou por 30 anos, por exemplo. Se eu tenho 80 e se eu viver até os 100, show de bola, né? Então eu vou receber a minha renda no prazo de 20 anos. O que é que isso vai melhorar? A contribuição ela aumenta, porque eu determinei um prazo para poder aumentar, para poder receber aquele valor. Então, se eu receberia de forma vitalícia R$1.000, como eu diminuir, digamos, o meu tempo de recebimento, ela vai para 2.000. Então, tem muitas pessoas que também fazem esse cálculo. Mas, diante de uma situação de recebimento de um recurso, tá, de valor, digamos, de um montante acumulado, e a pessoa não quer mais colocar em previdência, o que é que a gente faz? A gente faz um estudo de investimento para essa pessoa. Todos os investidores ele têm um perfil, tá? Isso aí é inegável. Todo mundo tem um perfil. Tem aquela pessoa que é mais conservador, que não aguenta ver o dinheiro oscilar R$1 a menos, que, meu Deus, já bota a mão na cabeça. Entre desespero. Isso. Tem aquele que é mais moderado, que vê o dinheiro ali caindo, aí olha, rapaz, dá para segurar a barra aqui. Acho que eu consigo segurar mais um mês aqui essa oscilação. E existe aquele arrojado que pode estar dando na canela, o dinheiro dele está caindo aqui, mas quando é no outro mês, por algum motivo, aquele ativo que estava caindo dispara de novo, sobe, e aí a pessoa está ali se mantendo confiável de que o investimento está bem feito. Então, primeiro ponto, o que é que eu faria com essa pessoa? Vamos ver qual é o seu perfil de investidor. É conservador, vamos formar uma carteira conservadora. É moderado, temos o produto adequado. É mais agressivo ou mais gosta mais de correr risco, então vamos fazer essa carteira. No final das contas, a gente monta uma estratégia para essa pessoa, de forma que essa carteira vai dar uma renda passiva, como o cliente falou, que pode ser, inclusive, complementado com a aposentadoria pública. Então, existem várias formas de estar movimentando recursos. Agora, que para isso a pessoa precisa se entender, se conhecer, ter uma boa educação financeira, que é o tema da nossa conversa,
para que a gente possa seguir adiante com ela sem ela ter surpresa, né? Porque, na verdade, quem vai administrar o recurso é a pessoa. A gente só diz assim, ó, pode ser dessa forma, você vai ter uma renda mais ou menos nesse valor e agora é com você. Muito importante esse tema que a gente fala, né? Porque, assim, a gente vê que faz parte do nosso dia a dia. Sim. Né? Enquanto pessoa, E aí, né? quando a gente vai para o lado profissional da gente, diante da realidade dos clientes, a gente vê. Tem uma empresa que ela abriu hoje. Ela, do nada, ela pipoca. Pipocou, ela faturou, ela fez investimento. Quando é de uma hora para outra, com 2, a gente tem essa estatística, que os CNPJ não estão passando mais de 5 anos, né? E aí é onde a gente vê que não, o dono da empresa não tinha uma educação financeira. Ele não tinha um planejamento, né? Isso é muito interessante, Sheila. Isso é uma das coisas assim bem interessante que eu digo assim. Você vem sem a educação financeira, mas você é expert em alguma coisa. Vou dar um exemplo. Você é cozinheiro, aí você monta um belo restaurante. Exato. Né? Mas não tem essa... E você fica ali na produção. E o financeiro você vai deixando para debaixo do tapete. Né? A organização financeira vai deixando para debaixo do tapete. Não procura um especialista, né? Não procura uma instituição financeira também que lhe ajuda e ali vai juntando aquela sujeira toda para debaixo do tapete. Uma hora estoura a bomba e o CNPJ é fechado. A gente vê. Então, assim, eu trago também algumas dicas para a pessoa jurídica dessa parte de educação financeira que também são muito legais. Uma das coisas, como eu já falei na APF, é organizar o financeiro, é saber tudo que entra e tudo que sai. Porque, principalmente o pessoal que está começando, acha que o faturamento é lucro. Né? Até porque quem está começando... É o problema. Isso é um grande problema, é a realidade geral. Eu sei que tem gente que empreende para investir e tem gente que empreende por empreender por necessidade. Né? Para sobreviver. Só que o percentual de necessidade é muito maior do que aquele que é para investir. Então, aquele cara que ele já está na necessidade ali, ele já quer que o primeiro mês de faturamento já dê para pagar as contas dele tudinho. Não é verdade? E ainda sobra. Então, ele acaba tirando todo aquele faturamento para suprir as compras e acaba não repondo. Então, uma das coisas assim, você tem que ter aquele controle de entradas e saídas. O Sicredi hoje tem um aplicativozinho lá também para PJ, que é o organizador financeiro, que ele faz todo esse controle de entrada e de saída. Mas as empresas, as menores, para as menores, assim, para quem é MEI, para quem é uma empresazinha pequena que não tem esse sistema de controle, ele pode contratar lá com a gente esse organizadorzinho financeiro que ele faz tudo que entrou e tudo que saiu e ele dá aquela margem, a margem de lucro, né? Que o lucro é o resultado da equação do que eu vendi, né? Do que eu faturei, menos do que eu gastei. Então a última linha não é a primeira que eu tenho que gastar, é a última, que é a questão do lucro. Então, assim, tem essa questão, mas também as empresas maiores já têm sistemas operacionais que fazem esse controle. Então, mas você precisa saber o que entra e o que sai. Outra coisa interessante é a questão também da gestão de custo e precificação, né? Porque muitos empresários, eles não sabem precificar o produto, eles não sabem que o produto tem um custo, que é o que eu comprei. Vamos dar um exemplo simples assim, essa caneca. Por quanto eu comprei ela? Eita, sei lá, comprei por R$10, né? E eu vou vender por quanto, né? Mas fora a questão do lucro, tem a questão dos impostos. Isso. Na verdade, então eu tenho que pegar o que eu comprei, colocar os impostos e colocar a margem que eu tenho. Então, às vezes ele não sabe precificar e acaba se atrapalhando muito. E assim, para finalizar essas dicas de educação PJ, é a questão de tomar um crédito consciente também. Né? Eu digo isso, o que é tomar um crédito consciente? Sempre é bom tomar dinheiro na instituição financeira para as empresas, para que elas possam investir e não para pagar despesas. Né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu pego lá, sei lá, R$50 mil para comprar uma máquina e essa máquina vai produzir e eu vou faturar mais. Então, faturando mais, eu posso pagar o financiamento do banco direitinho e ainda ter um lucro, né? Beleza. Mas quando eu pego muitos empresários, em vez de ir guardando, por exemplo, o 13º do funcionário, né? Que ele já poderia... E provisionando o recurso. Ele poderia já provisionando o recurso. Como era essa provisão que você fala, Clint? Não, eu falo assim. Você já poderia pegar na conta da empresa. Você poderia já ir aplicando esse dinheiro. Entendeu? Parcelado, assim, ó. Eu vou ter um gasto de 50 mil com o funcionário, então eu vou
parcelando, deixando lá na aplicação, a aplicação ainda vai render. Então, eu vou pagar aos meus colaboradores e ainda vou ter o recurso, um recursozinho aí, uma laminha ainda, né, para gastar. Então, assim, quando eu pego o dinheiro para pagar a despesa, aí quando chega no final do ano não tem o 13º. Aí eu vou e pego o 13º com a instituição financeira para pagar a despesa. Como é que eu vou repor esse dinheiro? Então, sempre é importante você, na instituição financeira, tomar um crédito consciente. Para que é? É para investimento? É para máquina? É para construção e reforma? Porque também a instituição financeira ela tem um processo de precificação. Então, cada linha de crédito, para cada linha de crédito, ela tem uma taxa diferente, né? Uma taxa diferenciada. Né? E já linkando a isso que você falou, Clint, que foi bem interessante, a gente eu conheço empresas, né, que é do meu conhecimento, que são empresas do mesmo porte, que a origem do recurso, digamos, do recurso maior dessa empresa, para que ela faça pagamento de folha, que faça todo o processo, digamos, orçamentário da empresa, vem da mesma fonte. Tá? Então esse recurso ele é pago pelo mesmo pagador, digamos assim. Só que o gestor da empresa, ele valoriza a questão da educação profissional, da educação financeira mais profissionalizada, ele investe nisso, e a outra não. E são empresas de mesmo porte, de mesmo tamanho, de mesma finalidade, só que essa que o gestor ele investe nesse tipo de situação, ela tem provisionado já o recurso, que se ele quiser pagar durante, acho que 5 anos, o 13º, o dinheiro já está guardado. Que tem as férias também, que também é outro... Ele já provisiona esse recurso, inclusive aplicando a regra 50, 30, 20. Tá? Só que para a empresa funciona diferente, né? Porque a empresa não tem lazer. Mas a empresa ela pode direcionar um recurso para fazer um evento com os colaboradores. Né? Pode estar ali presenteando o colaborador, fazendo uma campanha interna. Né? Enquanto que a outra não aplicou nem o 50, 40, 10, por exemplo. Tá? Então essa que não investe nesse tipo de situação... paga seus compromissos, mas paga com certa dificuldade, recorre ao crédito que é para pagar a despesa, que é o crédito para pagamento de 13º. Então, assim, o que a gente vê, já linkando essa situação que o Clint trouxe, é que a educação financeira, ela tem todo o diferencial. Né? Que é o que a gente... e PJ, tá? Que foi o que a gente viu aí durante a pandemia, né? Sim. Quem tinha um acompanhamento, quem tinha uma educação financeira, quem trabalhava com eu digo sempre assim, pé no chão. Porque às vezes a pessoa diz assim, não paguei o imposto. Não vou pagar. Parcele. Certo, vamos parcelar. Uhum. Mas você tem que entender que mês que vem, você tem um imposto do mês, você tem esse parcelamento. Exatamente. Então, quando você parcela, você está aumentando sua despesa. Depois eu vejo. Aí, não parcela. Aí, vamos para o reparcelamento. Às vezes acontece de ter o dinheiro em casa, não vou pagar imposto agora não. Gente, juros e multa. Quando eu sempre faço, quando eu fecho o balanço do ano, e uma das contas, eu digo, faturamento eu compro e vou para a despesa. E deixo bem destaque, juros e multa. Quando as pessoas veem juros e... Eu paguei tudo isso. Aqueles que têm a consciência... Ela já diz logo, o vencimento é tal dia. Olha, mano, que eu não vou dar dinheiro ao governo de juros e multa, não. Justamente. Porque quando você vai olhar, a gente vê empresas que ele paga uma folha, ele paga um 10º, ele paga uma férias. De tanto que paga de juros e multas, justamente por conta disso. Justamente. Por não ter essa educação financeira. Faltou a educação Porque financeira, o planejamento. Que é o que o cliente disse. Eu estou aqui, eu sou contadora, mas eu sempre fui CLT. Eu não tenho a parte de administrar uma empresa, de impostos, funcionários, em tudo. Eu sou bom nisso aqui. Mas será que eu sou uma boa financeira? Eu vou ter um controle? Perfeito. Então, eu preciso entender que não é o fato porque agora eu sou empreendedor, porque agora eu sou empresário, que eu não preciso de uma educação financeira. É essencial para eu poder Todos dar precisam. continuidade no meu projeto, né? Todos Isso precisam. é onde a gente vê muita dificuldade. Exato. Quando vocês falando e a gente automaticamente vai para o nosso dia a dia. Exato. E o quanto a gente vê que tanta gente pega, né, perdida em alguma situação, e o quanto a gente pega com os nossos clientes. Aí vem a situação de o que é que está faltando aqui? Justamente. E aí quando Muito você falou da época da importante. pandemia, já buscando também esse lado, a gente entende que na pandemia muita gente foi afetada, mas Foi. também muita gente ganhou dinheiro. Sim ou não? Exato. Sim, Foi. sim, Foi. com certeza. Muita gente ganhou dinheiro Quem nessa época. estava organizado, ele
passou a pandemia Justamente. Quem despreocupado. veio seguindo a risca Foi. um planejamento financeiro bem executado, quem veio de uma educação financeira diferente dos que foram afetados, surfou na pandemia, infelizmente, num momento trágico que a gente teve, né, a nível mundial. E ele que tinha o capital, ele que tinha o recurso, quando voltou, ele estava por cima. Voltou maior. Ele voltou maior. É onde entra aquela situação de que a água do rio corre sempre para o mar, né? O dinheiro vai para o bolso de quem tem dinheiro. Então, pessoas que se planejam, pessoas que têm esse hábito saudável, digamos assim, porque a gente tem que entender que o dinheiro tem um lado saudável e tem um lado que não é saudável. Mas se ele trouxe para ele uma realidade de dinheiro saudável, então ele, nesse momento, ele que eu digo, o que foi educado financeiramente, ele se sobressaiu sem sombra de dúvida. O que ele gastaria, digamos, na compra de um imóvel, um valor X, ele comprou por menos 50%. Fez um investimento. Para socorrer pessoas que não tinham o planejamento financeiro bem executado. E a gente também tinha muitas empresas que eles tinham muito, não tinha, vivia nessa agonia, pega dinheiro de banco, coisa não sei o quê. Isso. Que já criou hábito. Programas do Pronamp, tem empresas que ela já é mestre nisso. Trabalha com o dinheiro do fornecedor, com o dinheiro do banco, não sei o quê. E não tem o dinheiro em caixa, mas quando você vai olhar, tem sei quantos imóveis, sei quantos carros. E quando o dinheiro parou, automaticamente, se você não está me pagando, eu não vou aumentar a bola de neve, né? Justamente. Então, muita gente ficou com a empresa parada, com um patrimônio imobilizado, mas cadê o dinheiro que se precisava para circular, para ver? E muitas também ainda não conseguiu. A gente tem estatística, tem bancos que muitas ainda não conseguiu voltar da pandemia. E as empresas têm muito também esse tabu, assim, de dizer assim, não vou pegar dinheiro na instituição financeira, não. Minha gente, se eu tiver um controle financeiro... Isso. E eu veja, se eu tiver um controle financeiro e eu puder pegar recurso com o meu fornecedor para alavancar o negócio, ou pegar com a instituição financeira, vai alavancar o meu negócio. Agora, o problema é que o pessoal não tem a educação financeira e quando chega no dia de pagar a parcela, ele não tem isso. Não está com a disponibilidade do recurso. Não está com a disponibilidade do recurso. Então, imagina, eu pego o dinheiro na instituição financeira para fazer investimento, para comprar máquina, para fazer uma reforma que vai entrar mais recurso. Então, eu vou dar a parte da instituição financeira e ficar com a minha parte. Então, qual é a dificuldade nisso? Mas a dificuldade não é nisso, a dificuldade está no controle financeiro. Né? Que é justamente isso que eu falei, que a gente vê quando se enrola muito é por conta disso, porque faz um parcelamento, aí vai para o reparcelamento, não entende que aquilo ali já é o que você deixou de pagar aqui nesse mês, ele vai chegar à conta e vai ter. Aí o povo diz assim, não, depois de 5 anos. Não, hoje em dia, era uma política que se aplicava, quebrou, tá tudo falido, tá tudo... Minha gente, não é assim não. As coisas não funcionam. Exato. Quebrou, faliu. Eu vou chegar lá no papel e dizer, quebrei, falei, Isso deixa de se pagar. E o pessoal tem essa coisa de assim, como se fosse um Serasa, pessoa física, dizer, depois de 5 anos não limpa. Não. Aí depois de 5 anos que você fecha a coisa, vai pro CPF do sócio. Exato. E aí, como é que você vai... Isso aí que Sheila falou é bem interessante, porque eu acabei assistindo uma palestra recentemente de um camarada aí, acaba assim, fora da curva, sabe? E já buscando essa informação também, ele falou muito sobre competência frente às expectativas, né? Então, assim, dá até um exemplo prático aqui. Se tem uma pessoa, no caso, que recebe uma renda mensal de 100 mil, esse cara tem uma competência muito boa, né?